Querido Mestre Jesus, divino amigo e benfeitor de todos nós, pequeninos seres, que vivemos ainda neste mundo de aprendizado, que vivemos ainda nesta escola. Nós, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos a presença de cada um dos nossos amigos e benfeitores espirituais, que aproveitam destes minutos de bênção para espalhar a luz, o amor, a bondade. Agradecemos, Senhor, pela alegria que sentimos em cada encontro, em cada oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho de luz, que é alimento para as nossas almas. Ensina-nos, Senhor, a colocarmos em prática os Teus ensinamentos e aproveitarmos cada dia neste mundo para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Ensina-nos, Senhor, a ver com os olhos da imortalidade as nossas vidas, as nossas lutas, e que possamos aproveitar destas lutas, destes ensinamentos, para avançarmos um pouco mais na Tua direção. Dá-nos força, Senhor, para vencermos em nós os nossos medos, nossas fraquezas e tudo aquilo que nos impede de avançar, de crescer e de desenvolver em nós as virtudes que temos ainda a buscar. Ensina-nos, Mestre, a sermos mais fortes, a vermos com mais clareza tudo que nos cerca. Pedimos, Senhor, que abençoe o nosso estudo, que nos ajude a compreendermos as lições que devemos aprender. E que possamos, Mestre, refletir um pouco da Tua luz, onde estivermos e com quem estivermos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Bem. Vamos lá, então. Nosso tema de hoje, os outros. A Vânia poderia começar a leitura, por favor? Desculpe, fiquei errada. Posso sim. Os outros. Chamo-me Caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por nós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus lá está. Sois dele amadas. Sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem.
Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril, insuficiente à alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore, onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar do ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Leão, 1861, capítulo 13, item 13. Obrigada, Vânia. Adriana, você pode ler o próximo, por favor? Sim, Gi, com certeza. Os outros. Dizes trazer o deserto no coração. Entretanto, pensa nos outros. Muitos pisam teus rastros, procurando-te as mãos no grande vazio. Para um pouco e perceberá a presença nas sombras da retaguarda. Enquanto gritas a própria solidão, compreenderás que a voz deles está morrendo na garganta, através de longos gemidos. Volta-te e vê. Compara os teus braços robustos com os ossos descarnados que ainda lhe servem de suporte às mãos tristes, em que os dedos mirrados são espinhos de dor. Enxuga o teu pranto e observa os olhos fatigados que te contemplam. Falam-te a história de esperanças e sonhos que o tempo soterrou na areia da frustração. Referem-se ao frio cortante do lar perdido e à agonia da ramagem nas trevas. Para e compadece-te. Deixa que respirem, ainda mesmo por um momento só, no calor de teu hálito. Quem poderá medir a extensão da grandeza de uma simples semente caída na terra que o arado martirizou? A beleza de um minuto nos ensina, muita vez, a povoar de alegria e de luz a existência inteira. Diz a antiga lenda que uma gota de chuva caiu sobre o oceano, que a tormenta
encampelara e aflita perguntou-me: Deus de bondade, que farei sozinha neste abismo estarrecedor? O pai não lhe respondeu, mas, tempos depois, a gota singela era retirada do mar, convertida numa pérola para adornar a coroa de um rei. Dá algo de ti aos que bracejam no torvelinho do sofrimento, e mesmo que possas ofertar apenas um pingo de amor aos que padecem, tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá, cristalina e luminescente, na direção dos céus, para enfeitar a glória de Deus. Meimei, livro O Espírito da Verdade, capítulo 8, do médium Francisco Cândido Xavier. Obrigado, Adriana. Obrigado, Vânia, Giovana. Se nós pudéssemos fazer um resumo de 2000 anos de cristianismo, não, lógico que nós poderíamos falar dos grandes teólogos, dos grandes intelectuais, dos grandes mestres, mas 2000 anos de cristianismo, nós poderíamos dizer que a marca destes 2000 anos é a marca da caridade. E nos primeiros séculos do cristianismo, naqueles períodos em que ser cristão era algo muito difícil, né? Você podia pagar com a sua vida de um momento para o outro o simples fato de ser cristão. Uma das coisas que mais impressionava os pagãos ou os não cristãos era o fato de que havia uma caridade, né, muito grande entre ou promovida pelos cristãos. E não só entre os cristãos, porque houve momentos em que os cristãos estavam sendo perseguidos pelo governo, por Roma, com perseguições às vezes terríveis, de uma natureza extremamente violenta, e aí eclodiam pestes, epidemias, e mesmo em meio a este sofrimento todo que eles já estavam vivendo, os cristãos eram os primeiros a se manifestarem em socorro dos necessitados, dos sofredores. Centenas de convertidos eram pessoas de altas posições que promoviam o trabalho da caridade, que socorriam os necessitados. Então, num mundo que era reconhecido pela frieza, pela guerra, pela morte impiedosa, pelo abandono dos velhos, né, pelo abandono das crianças, num mundo que era um mundo frio, onde se achava normal a morte, o abandono, o desprezo, a dor, começa esse movimento de amor, de socorro, de auxílio aos necessitados, e essa será uma marca do cristianismo desde os primeiros dias na Casa do Caminho, em Jerusalém, com Simão Pedro, João, Tiago, e todos aqueles que ali serviram nos primeiros dias da mensagem cristã. Então é muito bonito, porque essa é, na verdade, a marca distintiva. E nós vamos ver ao longo dos séculos que todos os grandes cristãos, aqueles que tentaram nos lembrar da presença de Jesus, da importância da mensagem do Cristo, todos eles vão manifestar essa necessidade de retorno às origens, pelo trabalho da caridade. Então, nós vamos ver, por exemplo, o trabalho imenso que foi iniciado e levado a efeito por São Vicente de Paulo. É uma obra de uma beleza extraordinária, de um alto sacrifício imenso. E ele via a caridade de um modo muito amplo, né? Então, ele criou meios para socorrer as crianças que eram abandonadas em Paris.
as viúvas, os feridos de guerra que eram deixados a eles mesmos. Nós estamos vivendo num mundo que é muito diferente do mundo que existiu antes. Nós estamos vivendo num mundo, essas imagens que o Espírito de Cáritas nos fala no texto do Evangelho, parece um mundo muito distante. Mas, na verdade, quando ela escreve em 1861, na França, nós tínhamos invernos rigorosos, né? Pessoas que trabalhavam 10, 15 horas para receber salários de miséria, crianças trabalhando. E quando o Espiritismo começa, nós vamos ver na Revista Espírita, isso está descrito lá e está em vários lugares, começa um movimento de solidariedade entre as comunidades onde viviam espíritas. Então, aqueles que tinham mais se organizando para ajudar, para socorrer, né, para proteger os mais necessitados. E há movimentos descritos na Revista Espírita muito bonitos, né? Então, o Espiritismo traz consigo essa marca. Milhares de centros espíritas vão se espalhar pelo Brasil, e sempre tendo, né, onde quer que se abra um centro espírita, ou um grupo espírita, ou uma comunidade espírita cristã, sempre tendo essa necessidade de que a gente participe, se manifeste pelo trabalho da caridade. E talvez essa descrição que o Espírito faz não seja tão distante assim, né? Porque hoje nós vemos um mundo com tanta riqueza, com tantos recursos, mas quantas mães, né, sozinhas, com filhos, deixadas a eles mesmos, e vivendo situações difíceis em lugares do mundo onde não se tem acesso ao que se precisa para se ter uma vida minimamente digna, né? É muito triste, é muito doloroso a visão da pobreza, né? É uma coisa da pobreza, do sofrimento, da miséria, de ver pessoas presas, né, a leitos de dor, de sofrimento. Basta a gente entrar numa ala psiquiátrica, ou num hospital, ou num asilo, num orfanato, e nós veremos que a dor ainda é muito grande na humanidade, né? As necessidades, o sofrimento. Então, finalizo dizendo que caridade, no sentido espírita, é um pouco de tudo o que a gente pode fazer de bom e de bem, né? Caridade, às vezes, é você ocupar um pouco do seu tempo, né? Não com você, mas com os outros. É aplicar um passe, é educar uma criança, é ajudar numa escola, é ajudar num trabalho de sopa, né? É fazer enxoval para mães que precisam, né? Fazer campanha para arrecadar remédio, é também dar um livro, né? É também orientar, é convidar para um estudo. Acho que a caridade, nesse sentido amplo, né, de fraternidade, de amor, é esse convite que o Cristo nos fez há 2000 anos e que precisa ser renovado, porque nós somos ainda corações muito duros, né? Nós nos acostumamos muito fácil com a visão da dor e do sofrimento alheio, e às vezes nos acordamos quando vemos o sofrimento bater à nossa porta, a dor bater à nossa porta. Mas enquanto isso não acontece, muitas vezes nós somos muito frios, muito distantes, estamos sempre muito ocupados, né? E, na verdade, o Espírito está dizendo, né, que, como Meimei vai falar, que a nossa nem que seja uma gota d'água, né? A gente não sabe onde essa gota d'água de bondade, de fraternidade pode alcançar, né, e o que ela pode se transformar numa vida. Ela usa essa imagem muito bonita, né? Nós não sabemos o poder que pode ter uma semente num solo que foi, né, rasgado pelo arado. E aí ela está dizendo, né, nós não sabemos o poder que pode ter a bondade num coração que foi massacrado pela dor, pelo sofrimento, né? Às vezes ele está pronto, né, para começar a receber as sementes,
E, infelizmente, isso é o que tem acontecido conosco. Nós temos precisado do arado da dor, muitas vezes, para limpar os nossos corações das pedras, dos espinhos, para poder receber as sementes de uma nova vida. E, às vezes, essa semente vai chegar na forma de um gesto de bondade, né, de uma doação, de um livro, de uma boa palavra, de uma orientação. Nós nunca sabemos, né? Então, acho que caridade para nós espíritas, como para os cristãos dos primeiros tempos e de todos os tempos, é viver nesse espírito de fazermos sempre o bem, né? Termos uma boa palavra, um bom gesto, uma boa atitude, um bom pensamento, na medida das nossas condições e na medida das nossas capacidades, né? Então é isso, vamos abrir para que a gente tenha outras participações e possamos enriquecer a nossa reflexão. Adriana? Oi, pessoal. Eu e o Alexandre, a gente ficou muito emocionado lendo esse texto da Meimei, e a gente ficou pensando, né, que às vezes a gente perde muita oportunidade de fazer a caridade, porque a gente está olhando muito para nós mesmos, né? A gente não consegue olhar o outro. Então, quando ela usa aquela imagem do... Você escreveu aí, Alexandre? Qual delas? Qual delas? São tantas. Teus braços robustos? É. Compara teus braços robustos com os ossos descarnados. É. E às vezes a gente reclama tanto, né? E a gente ainda tem tanta força e a gente não está vendo a necessidade do outro, né? É isso. Você quer complementar? É muito bonito esse texto, né? O César falou da gota, né? Então ela fala, puxa, uma gota de chuva que cai nessa imensidão do mar, né? E aí ela é retirada do mar e vira uma pérola, né? Na coroa do... Quer dizer, uma gota de amor, uma gota de caridade pode ser um tesouro para alguém, né? Achei muito lindo. A gente leu, releu frase por frase, e a gente ficou bastante emocionado, porque é de uma profundidade, de uma beleza, né? Assim, ajuda as pessoas que o tempo soterrou a esperança, nos escombros da frustração. É muito bonito, né? Muito... Quer dizer, um pouquinho que a gente der pode ser uma coisa muito importante para alguém, né? É isso. Nossa, eu acho que qualquer comentário até estraga o texto, desculpa. Tão lindo que ele é. Mas é para nossa reflexão, né? A gente, antes aproveitando, né, que sim, o texto é belíssimo, né? As imagens que Meimei utiliza são muito significativas. E esse tesouro, né, é uma coisa... Às vezes a gente não tem uma ideia exata, né? Nós não precisamos fazer nada pensando em recompensa. Mas é como ela diz no final do texto, se eu peço, eu dou e dou muito, né? E o que a gente recebe da caridade é só quando a gente começa a vivenciar essa experiência, né, dentro das nossas possibilidades, que a gente começa a descobrir, né? Então, assim, a gente não faz ideia, e o Espiritismo é muito bonito porque ele nos dá uma proporção de até onde isso pode ir. Por exemplo, a gente às vezes está socorrendo uma pessoa e atrás dela, invisível aos nossos olhos, está um avô, um pai, um irmão, né? Alguém que está ali querendo socorrer aquela pessoa. Então, assim, a caridade pode ir muito além do que os nossos olhos mostram. Então, quando o Chico dizia, né, as pessoas falavam, você tem medo, não tem medo de entrar lá no Carandiru, né, deve estar cheio de obsessor. Ele falou, não está cheio, os obsessores não precisam mais. Eles já fizeram o trabalho deles de desgraçar essas vidas. Ali está cheio de mães chorando,
né, pelos seus filhos e pelos... Então, eu, quando visito tendo nos meus olhos essas mães, né, como se dissesse, é para elas que eu estou olhando. Então, a gente não faz ideia, né, de onde um pequeno gesto pode ir. E eu lembro daquela senhora que orava por André Luiz, né, e tirando a mãe dele, ela era a única que se lembrava dele com carinho, porque ele tinha socorrido ela numa urgência como médico, né? Então, a caridade é essa semeadura, né, do amor, da simpatia, a gente às vezes não pensa até onde pode ir tudo. Mas vamos lá, vamos. Oi, Carolina. Hoy quiero participar en español para ahí ayudar a César con sus clases. Espero que todos me puedan entender claramente. Hoy en la mañana, en nuestro estudio del Evangelio en español, que tenemos todos los domingos con Yuri, en la parte final, en la oración final que ella hizo, mencionó algo que me quedó resonando todo el día, que me movió muchísimo. Y decía que algo así, en otras palabras, decía la importancia de alejarnos, como alejarnos de las personas tóxicas o de las situaciones difíciles, tóxicas para nosotros, hasta el momento en que nos sintamos listos para regresar y poder ayudar. Entonces eso me movió mucho, porque creo que no se nos enseña a esa segunda parte, como que se nos enseña a simplemente alejarnos y a rechazar, cuando en realidad el trabajo es aceptarlo, tener a lo mejor un tiempo de gestación, de introspección para poder lidiar eso en nosotros y más adelante poder regresar a ayudar a aquellas personas o a aquella persona que pues que quizá está pasando por esa situación difícil, ¿no? Esa condición. Entonces, hoy ahorita con este texto, con el estudio de hoy, el tema, como me vino así como un armar, un rompecabezas, de la importancia de trabajar en nosotros mismos, la importancia de la reforma íntima, la importancia del estudio, porque es a través de esta ganancia de conciencia que nosotros vamos, de este autoconocimiento, ¿no? A través de lo que leemos, cómo lo vamos aplicando en nuestra vida. Es a través de eso que podemos comprender. Y el trabajo sí es para nosotros, pero también es para los otros. Como yo me pongo a pensar en los benefactores, como ellos ya pasaron por todo esto que nosotros estamos atravesando ahora. Y hay un texto que no lo recuerdo muy bien ahora que hablaba, creo que es del libro de los obreros de la vida eterna, que decía que no tenía ninguna gracia caminar, subir la montaña cuando volteas atrás y ves el valle lleno de sufrimiento, ¿no? Entonces, empiezo a hilar toda esta información y a entender que todo lleva un proceso y que el paso a paso es importante trabajar en nosotros para después regresar y poder auxiliar a los que más lo necesitan, así como los benefactores lo hacen con nosotros. Creo que es una cadena de ayuda, una cadena interminable de ayuda que siempre va a estar en constante movimiento y en constante necesidad. Entonces eso, como me vino esa información de cómo es importante hacer el trabajo para nosotros, pero también para los demás. Porque no hay mayor satisfacción, creo yo, que poder ser útiles y poder servir a nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre Dios. Eso. Gracias. Graças, Carolina. Bom, eu acho que todo mundo compreendeu muito bem. E um aspecto do que você falou, rapidamente, eu gostaria de comentar.
a caridade pode ter, primeiro, essa corrente interminável que você falou, né? Aqueles que podem mais vão ajudando, aqueles que sabem mais vão ensinando, aqueles que querem aprender buscam, né? Aqueles que sabem e podem ensinar, e sempre nós estamos ensinando aqui, aprendendo ali, né? Dando alguma coisa aqui, recebendo ali. Então, é esse processo de fraternidade que acho que nosso Pai fez. Mas eu acho que há uma caridade a caridade tem muitas vertentes, né? Ela pode ser um pão, ela pode ser uma roupa, ela pode ser um remédio, mas existe uma dimensão da caridade que eu acho que é talvez a mais exigente, a mais difícil, que é esse trabalho que a Carolina falou, né? Que a gente tem que fazer em nós mesmos e aí voltar, né? É muito dolorido quando nós vemos o sofrimento de alguém com quem nós, por exemplo, partilhamos a vida. Você vê um irmão, né, uma mãe, um pai, um filho, um esposo, uma esposa, um amigo, né? E nós, por exemplo, vemos pessoas... nós estamos fazendo esse trabalho, né, de estudo, de tentar aprender, de tentar melhorar. E aí você vê a pessoa, às vezes, sofrendo, né? Dizendo, eu sou ateu, e sou ateu convicto, né? E aí você vê a ignorância, e você fala, né? Lê isso aqui, vem estudar com a gente, né? E essa caridade de você, ao mesmo tempo, aprender, se melhorar, aplicar na sua vida esse conhecimento, e depois voltar, né, entre aspas, para o convívio e para a vida das pessoas, e às vezes ver, né, um irmão que passou toda a vida correndo atrás de dinheiro, mas que termina seus dias sozinho, sem ninguém, né, uma pessoa que passou a vida inteira procurando prazeres né, e termina doente, esgotado, né? Então, assim, nós estamos aprendendo um pouquinho, nós não, né, não temos a intenção de julgar ninguém, né, nós passamos por essas estradas também. Mas essa caridade de sermos melhores, né, e voltar, é o que fazem os benfeitores conosco, né? E às vezes sim, Carolina, às vezes a gente precisa, né, se ausentar um pouco, ganhar forças para poder ajudar. E não quer dizer, a caridade também não quer dizer que nós consigamos ajudar a todos, né? Deus quer que a gente ajude quem a gente pode, quando pode, como pode. E às vezes até um certo sacrifício a gente pode fazer, porque é capaz de fazer. Mas há pessoas que, por enquanto, não conseguem, né, ser ajudadas, não podem ser ajudadas, né? A gente vê pessoas que estão usando drogas, pessoas que estão vivendo vidas difíceis, pessoas com quem você fala e elas, né, não têm... Então, sempre há um jeito de fazer o bem. E a gente, se não pode fazer muito, pode fazer pouco. Se não pode salvar aquela alma, a gente pode ao menos, né, dizer a bondade existe e você também é um filho de Deus, né? Então, há sempre um jeito de se ser bom, né, quando a gente quer viver nessa tonalidade do bem, né, sem julgar os outros, sem, né, achar que é mais e assim por diante. Mas vamos em frente. Oi, Yuri. Boa noite. Com esse texto, eu me lembrei muito da frase de Jesus, quando ele diz, não, que toda vez que demos de comer a um faminto, toda vez que demos de beber a quem tem sede, toda vez que demos abrigo, estamos fazendo para ele, estamos fazendo a Jesus, estamos fazendo a Deus. Então, esse texto me fez pensar muito, muito nisso, e tem uma frase neste capítulo do Evangelho que fala da beneficência, quando ele diz que a beneficência é esse sentimento que nos faz olhar os outros como olhar voltado a nós mesmos.
Então, aquilo que Jesus nos chama a fazer o próximo, aquilo que nos gostaria que fizessem por nós, colocar-nos na posição daqueles que sofrem, de modo a fazer por eles tudo aquilo que nos gostaria que fizessem por nós. Então, isso que Meimei fala, não? Os outros, olhar para os outros, olhar o sofrimento daqueles, olhar essas mães que não têm comida e tudo isso. Então, esse texto nos convida a esse olhar do sofrimento dos outros e refletir sobre como nos gostaríamos que as pessoas fizerem por nós se nós estivéssemos nessa posição. E como você disse, muitas vezes somente com uma cosita, não precisa ter fortuna, não precisa ter muitas coisas, todo mundo pode fazer a caridade. No texto diz, uma gota, uma pinga do amor, uma pinga do amor. E muitas vezes as pessoas que não têm muito são essas pessoas que mais dão, que mais ajudam os demais. Então, tirar esse egoísmo de nós e começar a fazer essa caridade, olhar para os outros. Obrigada. Obrigado, Yuri. Só retomando esse ponto que a Yuri acabou de dizer, né? Aqueles que, muitas vezes a gente vê, aqueles que menos têm são os que mais oferecem, né? Os que mais dão. E no texto, tem um texto no livro O Profeta, do Gibran Khalil Gibran, que ele fala assim: os que dão pouco do muito que possuem, e fazem-no para serem elogiados, e seu desejo secreto desvaloriza suas dádivas. E há os que pouco têm e dão-no inteiramente. Esses confiam na vida e na generosidade da vida, e seus cofres nunca se esvaziam. Lindo, não é? Aqueles que dão sem ter para si mesmo muitas vezes, mas dão do pouco que têm, confiando na vida, porque os seus cofres nunca se esvaziam. Deus não deixa desprovido aqueles que dão, porque é a lei do amor. E tudo se resume nessa lei, né? Paulo de Tarso, no texto que todos aqui conhecem, né? Que fala: sem amor e sem a caridade eu nada serei. Eu posso fazer tudo que está ao meu alcance, eu posso ter tudo, mas sem o amor e sem a caridade eu nada serei. Então, a lei do amor, né? O evangelho de Jesus se resume nessa lei, né? Na lei do amor. E se a gente entende isso, a gente encontra a razão, né, da nossa vida, encontra a razão o que Jesus pediu no Evangelho, que nós nos amássemos uns aos outros, como Ele nos amou, né? E que nós ofereçamos aos outros, aqueles com quem caminhamos, o pouco que temos. E um pouco do que podemos oferecer faz a diferença na vida das pessoas. E o César falou na vida de São Vicente de Paulo, né? São Vicente de Paulo, que é conhecido como o pai da caridade, ele que tem, né? Que foi com a Marise, com a Luísa de Marillac, eles tiveram, né, todas as irmãs da caridade, e a gente, quando conhece a história de São Vicente de Paulo, a gente sabe, né, o quanto eles ajudaram, o quanto as irmãs da caridade ajudaram, e ele sempre dizia: cada vez que você oferece a alguém, a um doente, a um necessitado, é a Jesus, veja aquela pessoa como Jesus, se estivesse dando a Jesus. É porque é um irmão em sofrimento, então oferecer algo a um irmão em sofrimento é oferecer a Jesus, porque Jesus está onde está o sofrimento. Então, há muito a ser feito, né? Há muito a contribuirmos. Uma gota, como já dissemos várias vezes, uma gota, algo muito simples, pode tocar um coração de uma forma muito, muito maior do que a gente possa imaginar. E o São Vicente de Paulo, no Livro dos Espíritos, na questão 888,
ele fala que todos nós, espíritos, nós estamos sempre colocados entre um superior, que nos guia, que nos ajuda, que nos orienta, e um inferior, né? Nós estamos sempre colocados entre um ser superior, que vai orientar a nossa vida, e um ser inferior a quem nós podemos orientar. Então, sempre vai existir aqueles que nos ajudam, e nós estamos o tempo todo sendo ajudados, mesmo que não percebamos. Os nossos benfeitores estão sempre conosco, estão sempre orientando as nossas vidas. Se a gente abre a nossa vida e os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir e para ver, nós vamos sentir a presença desses benfeitores. E existe sempre aqueles que estão abaixo de nós, necessitando do nosso apoio, do nosso amparo, da nossa ajuda. Então, como a Carolina disse, né, existe um caminho a ser trilhado, existe uma montanha a subirmos, e existem aqueles que já estão lá em cima, e existem aqueles que estão ainda abaixo de nós, e a solidariedade é lei do amor, né? Sermos solidários é lei divina. Então, Deus nos dá o tempo todo, Deus nos dá frutos o tempo todo, o sol, o oxigênio, tudo na vida é doação, tudo no mundo é doação. E ele nos dá mãos cheias, né? E a gente, às vezes, tem dificuldade de dar do muito que possuímos, que achando que vai fazer falta. Então, passamos a vida acumulando e muitas das coisas que nós temos a gente nunca usa, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de passar para frente, de dar, né, para quem precisa. E tem muita gente passando frio e fome, e nós tendo de sobra e com dificuldades, muitas vezes, de passar, né, de dar para esses irmãos nossos. Então, nós temos estudado há vários domingos, né, acho que é o seu terceiro domingo, que nós estamos estudando sobre a caridade. Será que nessas semanas que se passaram, nós fizemos algum ato de caridade? Nós demos algo de nós para alguém? Oferecemos algo diferente a alguém? Nessas 3 semanas, né, que nós temos estudado sobre esse tema. Então, tem muita gente à espera, tem muita gente precisando. E assim como nós precisamos e temos recebido muito, temos sido abençoados muito, nós podemos também contribuir, e muito. Bom, obrigado, Giovana. Oi, Karen. Depois, Daniel. Buenas noches. Estaba viendo algunos apuntes de estudios pasados y vi la frase que me gustó mucho que dice, Jesús nos ha salvado porque nosotros podemos salvar a muchos otros. Y es como una frase que ha estado muy presente en mi cabeza, como me marcó mucho el recordar situaciones de mi vida en la que he estado en peligro y nunca me ha pasado nada, gracias a Dios. Siempre he estado muy protegida y ahora entiendo que era con una misión, como apoyar, ayudar. Y este tema me hizo recordar también en una ocasión, yo estaba con un grupo de personas haciendo varias actividades. Entre ellas era regalar abrazos en la calle. Entonces, fue gracioso porque pues es un reto llegar y decirle a alguien, te puedo dar un abrazo, la gente es como, ¿por qué? ¿No? Como raro. Y recuerdo a una mujer, bien vestida, ella normal, todo, y le dije, ¿te puedo dar un abrazo? Y la abracé y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y no me soltaba y estaba así abrazándome y me dijo como, muchas gracias, no sabes cómo lo necesitaba. Entonces me puse a reflexionar cómo muchas veces nosotros damos a la gente que vemos en necesidad, gente pidiendo comida o pidiendo dinero, gente pobre, necesitada, pero a veces no volteamos a ver a todos los demás que aparentemente están bien
y no nos damos cuenta que ellos también tienen una necesidad, que ellos también requieren de esta caridad, ¿no? Como lo es la palabra, un abrazo, tiempo para estar con ellos. Entonces, como tenía mucho que no recordaba ese suceso y ahorita me llegó esa imagen como, claro, ayudar a los que más lo necesitan, pero no es solo pues la cuestión material, como sabemos, sino también la cuestión pues del tiempo y ese abrigo, ese apapacho. Entonces fue algo muy, muy lindo de recordar. Gracias. Graças, Karen, obrigado. Às vezes a dor, às vezes a verdadeira dor se esconde, né? E às vezes a gente vê que a pessoa luta, sofre, não fala nada, né? E carrega um peso às vezes imenso, né? E quando recebe um gesto de carinho, desaba, né? Porque aquilo a comove. Nós temos ouvido e visto histórias. Conhecemos uma pessoa que vai começar a trabalhar essa semana, né? Com uma criança que está completamente paralisada, né? Tem 2 anos de idade. Então, a gente vê que a dor existe, né? Oi, Daniel. Eu queria compartilhar uma história que aconteceu comigo, que semana passada, assim, só precisa entender a história. Eu, todo dia, quando eu deixo as crianças na escola, eu paro depois numa pracinha, que é para o cachorro passear. E por estar com o cachorro, muita gente para conversar, criança, enfim. E semana passada, um garoto, sei lá, de uns 20 e poucos anos, passou por mim, aí eu reconheci que eu já tinha conversado com ele, mas eu não lembrava direito. Ele falou assim, ó, bom dia. Eu falei, bom dia. Ele falou assim, obrigado pelas suas palavras. Eu olhei, eu fiquei pensando, mas o que eu falei para ele, né? Ele falou, o que você me falou me ajudou muito. Eu falei, que legal, mas eu ainda não lembrava. Ele falou assim, agora eu rezo todo dia. E eu comecei a agradecer por tudo. Aí eu comecei a falar, bom, falei uma coisa desse. E aí ele falou assim, e isso tem me ajudado tanto que até a minha dor de cabeça passou. Aí eu fiquei, mas eu confesso que eu não sei o que eu falei para ele, não sei. Até agora eu não sei, mas daí eu fiquei pensando. E aí ele saiu, aí eu falei para ele assim, ó, que bom que você começou a rezar, que você viu que isso mudou a sua vida, né? Eu acho que agora você tem que começar a estudar. Aí eu falei para ele, né? Ele fala, mas aí você tem... Aí ele pediu algum livro para ele ler. Mas, enfim, aí depois que ele saiu, eu fiquei tão feliz. Me deu uma felicidade. Eu falei, nossa, que coisa! Não, mas eu fiquei realmente feliz mesmo. E aí eu fiquei... esse é meu ato de caridade que eu não sei se foi sem querer, porque eu não lembro de ter conversado com ele a respeito disso. Eu confesso que eu não... Mas, de alguma forma, o que eu falei tocou ele, no coração dele. E isso me deixou, assim, eu fiquei, assim, acho que a semana inteira, assim, só pensando sobre isso. E aí eu cheguei a uma conclusão de que a caridade, ela uma forma de conexão com Cristo, né? Então, por isso que quando você faz um ato de caridade, que é feito de coração, isso já te conecta com uma energia tão superior, sabe? Que é assim uma coisa que te enche por dentro, que é inexplicável, assim, sabe? Então, de novo, foi uma caridade muito simples que eu fiz sem perceber. Confesso que eu fiz assim sem perceber, tanto que eu nem lembrava
aliás, eu nem lembro o que eu falei para ele, mas ajudou ele também, mas eu também fiquei tocado pelo que eu fiz, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, que eu, assim, eu não sou muito de fazer, assim, de participar de, enfim, atos de, enfim, de doação de roupa e da sopa, assim, mas um pouquinho que eu fiz sem perceber, mas que eu fiz de, de coração me fez, ajudou, ajudou esse menino, que pelo que eu entendi, tinha algum problema de saúde, com dor de cabeça, uma coisa assim, e uma palavrinha que eu falei para ele tocou ele de uma forma que acho que agora ele vai começar a estudar, vai começar a evoluir, né, nessa parte espiritual. É isso. Obrigado, Daniel. Oi, Eliana. Deixa eu fazer uma colocação. Toda vez que a gente lida com esse termo caridade, a gente fica muito perdido, né? O que fazer, para quem fazer, como fazer. Então, coloca a gente sempre, né? A gente lembra desse trecho que a Yuri falou, né? Quando fizerdes alguma coisa, um desses pequeninos, é a Jesus que está fazendo. E às vezes a gente se coloca, mas a gente fica na dúvida na hora, né? Então, eu falo que o Espiritismo está trazendo para nós essa visão da caridade de uma forma como o cristianismo primitivo viveu, né? E eles viviam muito intensamente, independente das perseguições, né? Depois, com as perseguições, o cristianismo foi se dissolvendo um pouco, foram se esquecendo os ensinamentos do Cristo, mas o próprio Cristo já sabia disso, né? Quando ele fala para os apóstolos no Evangelho de João: eu vou pedir ao meu Pai que vos deixará um Paráclito, que vos fará lembrar de todas as coisas, que a gente realmente ia esquecer no meio desse caminho de todos os ensinamentos dele, né? E com o Espiritismo a gente vem resgatando, né? Então, essa gota d'água que se transforma em pérola é a nossa persistência em servir, em nos aprimorar, em estudar mais, cada vez mais. E o mais importante, como esse caso que aconteceu com o Daniel, né? É bem uma interação mesmo com o plano espiritual. Que a partir do momento que a gente se coloca na proposta de servir o Cristo, a própria espiritualidade nos dá o apoio necessário e nos vai colocar diante de causas, de fatos, de pessoas que a gente vai levar uma atitude de caridade. E quando a gente não se lembra, como no caso do Daniel, é que é a verdadeira caridade, né? Que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Ele conta do que houve, mas ele não consegue se lembrar das palavras dele. Mas o mais importante não é nem se lembrar, Daniel, por isso que eu acho que você não vai lembrar mesmo, mas é a atitude que você teve. Então, o que nós precisamos pedir insistentemente nas nossas preces é que a gente mantenha esse vínculo com a espiritualidade, né? Mas que a gente nos coloque à disposição. Porque falar de espiritismo para o espírita é muito fácil. Convidar uma pessoa que está distante de qualquer doutrina a vir até nós, aprender, oferecer alguma coisa, ainda é fácil. O difícil é você falar das coisas do Cristo para outras doutrinas, que a pessoa não abre mão da doutrina, mas você tem que trazer as verdades do Cristo dentro da crença dela. E isso daí eu enfrento diariamente, e isso é muito complexo, né? Então, eu falo que essa interação com a espiritualidade e a nossa disposição é o que vai auxiliar para que a gente se aprimore, né, e possa transformar os ensinamentos de Cristo em pérolas para o nosso próximo. Obrigado. Obrigado, Eliana. Há muitos aspectos, né, da caridade, há muitas formas de vê-la, e eu acho que a primeira coisa é a gente se colocar nesse modo: eu quero viver todo dia
sendo guiado de modo a que eu seja útil, que eu seja bom, que eu faça alguma coisa de bom, que eu tenha uma boa palavra, né? Às vezes nós somos muito rápidos para criticar, para julgar as pessoas, né? A gente não sabe o que levou uma pessoa ao sofrimento, à dor, a estar hoje na rua, por exemplo, né? A gente se vê um jovem forte, né? A gente, às vezes, aqui em Sherbrooke, quando eu levo a Giovana até o trabalho dela, a gente passa ali por uma esquina que, às vezes, a gente vê algumas pessoas jovens ainda, né? Que você vê claramente que estão usando substâncias. A gente é muito rápido, né? Para dizer, olha só, um jovem, né? Mas não sabe, né? Então, assim, até a caridade de não julgar já é uma caridade, né? Eu acho que a caridade é viver esse espírito de estar querendo fazer o bem, de olhar com benemerência, né, com benevolência, desculpa, para o outro, para a vida. E acho que o Daniel resumiu, falou uma coisa muito, muito necessária de reflexão. E quando a gente faz a caridade, a gente estabelece uma relação com Jesus, né? Então, e é uma relação autêntica, porque é isso que nos liga a Ele. Então, a caridade pode se vestir de muitas formas, né? O Daniel falou algumas palavras para uma pessoa, mas foram as boas palavras, na hora certa, aquilo que ele precisava, né? Às vezes você pode estar conversando com uma pessoa, ela pode estar planejando um suicídio, né? E você diz, meu irmão, fica calmo, confia, né? Tenha paciência, tudo passa, né? Não tem tempestade que dure para sempre, você vai encontrar um caminho. Às vezes aquilo desarma toda uma tragédia que está para acontecer. Então, é muito bonito como o bem é contagioso, como as coisas boas são contagiosas, né? Lembro da Rainha Isabel visitando o Chico Xavier num quarto humilde em Pedro Leopoldo, sem forro, e o próprio Chico dizia, às vezes tinham 2, 3 panelas em cima da mesa, né, do fogão, a lenha era arroz, chuchu e um pouco de feijão, raramente tinha carne, raramente. Aí ele diz, mas como eu sou médio, era bom eu não comer muito, porque senão isso ia atrapalhar na mediunidade. Então, sabe, você fala, né? Não é possível, só o Chico, né? E aí a rainha fala para ele, né? Você precisa ajudar os pobres. E ele fala, mas minha irmã, eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou ajudar os pobres? Ela falou, não, nós vamos te ajudar. Então ele começa um trabalho, mas assim, um homem que não tem nada, mas que é capaz de amar e de fazer o bem com o pouco que tem, ele foi contagiando as pessoas, né? A presença do Chico no Brasil e no mundo foi um contágio do amor. Então as pessoas foram abrindo creches, asilos, hospitais psiquiátricos, né? Isso se expandiu pelo Brasil todo e pela América Latina, pelo mundo, onde há espíritas, onde se conhece Chico Xavier, se começa, né, o trabalho do amor, o trabalho da caridade. E hoje nós estamos vivendo uma época de muita dor, de muita solidão moral, de muito vazio espiritual, né? E essa caridade não pode esfriar, né? A caridade de ter a boa palavra, a caridade de divulgar a boa palavra, de levar o conhecimento às pessoas, porque é isso que salva, né? Enquanto a gente... as pessoas diziam, né, para o Chico, você está sendo assistencialista, né? Você está sendo assistencialista, você... né, isso não resolve o problema da pobreza, ele falou, não resolve o problema de toda a pobreza, mas resolve o problema daquela pessoa a quem eu estou dando agora, aqui e agora, né, porque ela vai ter o que comer hoje. Se eu tentar resolver o problema da pobreza, né, por meios políticos, revoluções, né, essa pessoa vai morrer de fome, porque não vai dar tempo. Então, eu resolvo aqui e agora, e essa pessoa, ao menos, vai dormir, né, com um pouco mais de paz e de tranquilidade hoje. E os revolucionários, sempre que chegam no poder, esquecem, né, o discurso que os levou até lá, e são os primeiros a pisar e a criar mais pobres.
Então, na verdade, o que fez São Vicente de Paulo, né, do mesmo jeito que o Chico contagiou, São Vicente de Paulo contagiou, né, aqueles corações frios da nobreza francesa, né, mulheres que viviam vidas vazias, né, quando viram aquele homem agindo, né, e depois Santa Luísa de Marillac e outros que foram se juntando a eles, aquele movimento foi crescendo, foi a salvação da França, né? Eram centenas de milhares de pessoas na pobreza, feridos de guerra, famílias que não tinham mais nada por causa das guerras que não terminavam nunca. Então, nós vemos, né, uma pessoa que não tinha nada. São Vicente não tinha nada também, né? Então, ele está no caminho dele para... Ele juntava dinheiro, trabalhava como pastor de ovelhas e foi juntando dinheiro, né? E aí ele queria, né, ser um homem rico, de sucesso, ele era muito inteligente. E... História bonita. Quer contar? Eu não lembro, talvez, de tudo. Ele foi juntando as moedinhas, ele vivia todo orgulhoso das moedinhas que ele foi juntando com o trabalho dele, e ele vivia com a sacolinha dele, andando, né? E depois de um dia de trabalho, ele voltando para casa, ele encontrou alguém pedindo, que estava com fome, e parou ele no meio do caminho e pediu que estava com fome. Aí ele deu uma moedinha. Ele não era religioso ainda. Ele deu uma moedinha, tirou do saquinho dele uma moedinha, deu para aquele mendigo, né, que pediu. Aí o mendigo ficou olhando para aquela moedinha e ele olhando com tristeza, ele pensou, né, essa moedinha não vai servir para nada. Ele pegou uma segunda moedinha do saquinho dele, pôs na mão da pessoa, e aí ele continuou olhando para aquela pessoa, e aí ele jogou todas as moedinhas que tinha no saquinho, ele deu tudo para aquela pessoa. E aí ele falou, eu nunca me senti tão feliz na minha vida, dando aquilo, né, para aquele que precisava. E aí foi aí que ele começou, ele sentiu, como o Daniel falou, a alegria de ter dado, de ter oferecido, de ter ajudado alguém. E essa é a alegria, né, daquele que oferece sem esperar nada em troca. Essa é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Então, ele deu tudo o que ele tinha naquele momento para aquele homem, foi embora com o saquinho dele vazio, mas o coração cheio de alegria e de amor, e ele sentiu naquele momento, eu acho que como o Daniel falou, né, acho que Jesus perto dele, e a partir dali ele nunca mais deixou de fazer a caridade, e ele transformou a vida dele em caridade. E aí só foi crescendo e crescendo. Isso ele era jovenzinho e até a morte ele trabalhou servindo e ajudando a todos. Dizem as tradições espirituais que aquele mendigo talvez fosse Jesus, né? E então a gente tem uma ideia, né, da dimensão que isso tudo pode ter. Oi, Yuri. Não, eu solamente me lembrei no Evangelho segundo o Espiritismo, também quando ele, agora que a Giovana falou dessa felicidade que ele sentiu, que Daniel experimentou e a Karen com as pessoas, quando o Evangelho nos diz que é na caridade que devemos procurar a paz no coração, que é na caridade que devemos procurar o contentamento da alma, e que é o remédio de todas as aflições da vida. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, não me lembro que item, mas é isso, a paz do coração, o contentamento da alma é o remédio para todas as aflições. Obrigada. Obrigado, Yuri. É muito vasto, né? São Martinho era um jovem lá no começo, né, dos primeiros séculos ali nas Gálias. Ele era um jovem oficial romano e ele estava deixando a cidade, estava frio e ele estava com a capa, né, bem vestido, e ele vê um mendigo, né, que estende as mãos, e ele já era alguém que estava se convertendo ao cristianismo e tinha uma alma muito nobre, era um moço muito
E ele vê aquele homem e ele tira a capa e dá, né? E tira o sapato e dá, e aí à noite ele sonha, e o mendigo aparece para ele, e ele se transforma, né? E ele vê Jesus. Então, a partir daquele dia, ele larga o exército e começa, né, o trabalho de divulgação do cristianismo e de caridade. Então, ou é a dor, né, que vai nos amolecer o coração, ou é a caridade, porque tanto fazer quanto receber a caridade, né? Porque quantas vezes nós fomos ajudados, às vezes até sem nem saber, né? Como a Karen falou, às vezes a gente esteve em situações de perigo e de sofrimento e de estar ali passando por... E às vezes, né, todos nós tivemos mãos amigas que nos socorreram em algum momento da vida. Eu tive muitas. E então, nós não temos, nós estamos num mundo em que, se nós não nos ajudarmos, ninguém pode fazer por nós o que nós mesmos podemos, nós todos, quero dizer. Por exemplo, estarmos aqui juntos, né, que os nossos lares, nesses momentos, recebam, né, a visita dos bons espíritos, que nossos corações fiquem mais atentos para a necessidade de sermos bons, que as nossas orações possam trazer benefícios para os nossos irmãos do outro lado, que estão precisando de luz, orientação, né? Quantos pais partiram deste mundo deixando filhos, né? Quantas mães do outro lado, né, vendo seus filhos crescerem sem o pai, sem a mãe, né? Quantas pessoas em perigo, né? E pode ser nossa boa palavra, pode ser nosso bom gesto, que orienta um jovem, que socorre uma pessoa. E nós não precisamos da caridade extraordinária. A caridade, às vezes, é a palavra amiga para um colega de trabalho. É o livro que a gente oferece, a paciência que a gente tem com uma pessoa difícil. Então, pensar que Jesus poderia estar, né, nas esferas celestiais, convivendo com a grandeza da luz divina, mas ele escolheu voltar e iniciar todo esse trabalho, né? E dizem as tradições cristãs dos primeiros séculos, que muitos de nós pensamos que Jesus, quando fala aos 500 da Galileia e sobe, né, aos céus, na verdade dizem, né, as tradições, que assim que ele sai, né, que o corpo dele perece na cruz, ele desce às profundezas dos abismos infernais, né, para buscar as almas que ele, na condição agora de alguém que tinha ganho o direito, né, de lutar por nós, que ele pagou com o próprio sangue, ele desce, né, as furnas tenebrosas e recupera centenas e centenas de almas. Né? E o próprio André Luiz vai nos dizer, no Obreiros da Vida Eterna, né, que, num certo momento, os espíritos veem uma luz que desce aos umbrais e que era o próprio Cristo. Né? Então, a gente acha que Jesus está nas esferas idílicas, convivendo com os anjos, escutando harpa, né? E o Senhor deve estar caminhando pelas estradas sofridas do mundo, deve estar ao lado, né, dos sofredores, das crianças abandonadas, das mães sem recursos, né, dos doentes nos hospitais. Então, que a gente lembre disso, né? O Senhor está o tempo todo não falando do Evangelho, vivendo o Evangelho. Então, nós precisamos falar do Evangelho, porque nós precisamos lembrar a nós mesmos, né, o ensinamento do Senhor, mas o Senhor não precisa. Então, ele deve estar nesse exato momento ao lado, né, daqueles, deve estar conosco também, por que não? Porque ele prometeu, né, que estaria com quem se reunisse em nome dele. Mas isso também é uma caridade dele, né?
e que a gente pode estender aos outros. Então, que a gente aproveite, né? Todo gesto, todo estudo, todo aprendizado, toda melhoria que nós fazemos em nós mesmos também é caridade, e talvez seja a caridade mais bonita que a gente possa fazer para Jesus, né? Porque nós passamos a não ser mais um problema para Ele, que Ele já tem um monte de problemas, né? Então, que a gente seja parte daqueles que trabalham com Ele, nem que seja para fazer um pouquinho, e não mais parte do problema, né? Daqueles que criam dor, sofrimento, né? Que pioram a vida das pessoas. Então, que a nossa vida nesse mundo seja pelo menos uma vida aliada ao Cristo, né? Não mais em oposição a Ele. Muito bom, meus irmãos, vamos finalizar então. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, ilumine nossos corações, ilumine, Senhor, nossos lares, derrame a vossa luz de amor e de compaixão sobre cada um de nós, sobre nossos irmãos que se juntam a nós para receberem igualmente a luz, bálsamo para suas feridas. Abençoa, Senhor, os corações maternos que partiram deste mundo, deixando seus bens, seus tesouros mais preciosos. Abençoa, Senhor, as mães que trabalham, que se sacrificam, aliadas do teu amor, recebem neste mundo teus filhos. E nós pedimos que o Senhor as abençoe pelas horas noturnas, silenciosas e solitárias, em que velaram à cabeceira de seus filhos. Pedimos, Senhor, que as abençoe pelos dias de sacrifício e de trabalho. Pedimos, Mestre, que vossa Mãe, nossa Mãe Santíssima, possa abençoar todas as mães, que possa, Senhor, fortalecer o coração daquelas que lutam por seus filhos, ameaçados pelas tentações do mundo, pelas drogas, pelo crime. Dê-lhes força, Senhor, para suportarem a provação, para terem paciência. Mães que lutam até as últimas forças para salvar, para verem seus filhos livres,
fortes, honestos, bons. Pedimos, Senhor, pelas mães que lutam, que sofrem. Pedimos pelas mães que partiram, Mestre, que precisam que outros braços abracem os seus entes queridos, que precisam, Senhor, que outros olhos olhem pelos seus entes queridos. Pedimos, Senhor, que a Mãe de todos nós as abençoe, as ampare. Nós agradecemos, Mestre, a bênção de teres criado a maternidade, pois tem sido ela, Senhor, a salvação para muitos de nós, a bênção dos nossos caminhos, pois são estas mulheres tantas vezes simples, imperfeitas, cultas, ignorantes, nobres, plebeias, que indistintamente acolhem neste mundo almas que vêm muitas vezes de um longo caminho de dores e desatinos. Mãe Santíssima, abençoe, Senhora, nossas vidas, abençoe nossos caminhos, ilumine nossos corações para que despertemos para o amor, para a bondade, para o trabalho, para nos tornarmos melhores. E abençoa, Senhora, sobretudo estes corações que partiram, que nós possamos pedir por todas elas e que nós possamos, Mestre, rogar pelas mães que caminham neste mundo, muitas vezes com o coração aflito, para que o teu amor possa abençoá-las, protegê-las, guardá-las na paz, na serenidade, pois são, muitas vezes, sem o saberem, aliadas do teu amor. São teus braços acolhendo almas que o Senhor e por quem o Senhor vela. São muitas vezes teus olhos, teu coração, tuas mãos socorrendo e amparando. E pedimos, Senhor, pelas mães indistintamente, pois aí temos homens que são mães, cuidando de orfanatos, de asilos, de creches, mães pelo coração dos filhos da dor e do sofrimento neste mundo. Que vosso amor, Senhor, nos abençoe, nos ampare, nos guarde. Que nossa semana seja simples, seja produtiva, e nós possamos aprender, melhorar, servir.
Fique conosco, Senhor. Abençoe-nos, guarde-nos sempre no vosso amor. Hoje, Senhor, e em todos os dias da nossa caminhada neste mundo. Que assim seja, Mestre.